Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, e pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo. Muito boa noite, irmãos e irmãs. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos a graça de estar mais uma vez apresentando aqui o programa Assim Está Escrito. E hoje comigo o irmão Fernando. Irmão Fernando, Deus abençoe. Boa noite. Amém, pastor Vilaça, boa noite. Deus abençoe o senhor e que Deus abençoe também a todos os nossos preciosos irmãos que nos acompanham. Estamos crendo que mais uma vez teremos um bom momento aqui em torno da palavra, meditando na palavra, onde sabemos que, na verdade, é onde brotam, né, aquilo que nós precisamos. Quando nós nos colocamos a meditar na palavra, estava hoje conversando com João, meu filho, e nós estávamos falando em interesse por aquilo que se faz. Sim. Ele falou uma frase interessante de alguém que ele ouviu. Quanto tempo do seu dia você dedica ao que você quer? 1 hora. Então você quer muito pouco aquilo. É verdade. A palavra de Deus, toda vez que nós paramos para meditar nela, ela sempre tem o que nos dar. Mas nós podemos passar, como diz o Salmo 1, né? Isto. De dia e de noite meditando na lei do Senhor, sem ter que parar nossa vida, sem ter que deixar os nossos afazeres, colocar nossos afazeres dentro dessa meditação. Exatamente. Nós estávamos falando ontem, eu creio que no escritório, antes do culto, né, sobre o nosso trabalho ser ajudado por Deus, Deus te ajudar a resolver coisas que às vezes outras pessoas dentro da sua função se assustam. Como é que você consegue resolver essas coisas? É uma conexão com Deus, então não é necessário deixarmos de fazer as nossas coisas. Eu creio que você vai se lembrar, o pastor Vanderlei falando de um irmão que trabalhava, creio que num banco, e aí um dia ele chegou bem triste, né, que o chefe dele tinha chamado a atenção. Disse, por quê? Porque eu fui ao banheiro orar. O pastor disse, olha, mas você não é pago para orar, o chefe estava certo, né? Não precisa. Você pode estar dirigindo, pode estar resolvendo. Na verdade, é até necessário que se esteja em conexão com Deus para resolver muitas coisas, né? Pastor Vilaça, eu estava há alguns dias lendo sobre o significado da palavra meditar. Sim. E eu me surpreendi muito com o significado. Porque dentre os significados ali, o que me chamou mais atenção foi que meditar em algo é fazer daquilo o centro da sua vida. E quando eu li isso, eu fiquei meditando, né? Desculpa a redundância, mas eu fiquei pensando assim, que coisa, né? Quando Deus falou para Josué, medita nas palavras do livro, medita nas leis do Senhor, de dia e de noite. Deus estava falando para Josué assim, faça disso o centro da sua vida. Porque se você fizer da palavra de Deus o centro da sua vida, qual que é a consequência disso? É vitória. A partir da palavra você resolve suas coisas. Né? Porque eu me lembro de um livro que eu li quando jovem, acredito que ainda na sua época, entre a nossa mocidade ali, foi um livro até bem divulgado. Um autor cristão, e aí ele falava sobre
casamento, namoro, relacionamento dos jovens. E ele disse uma coisa interessante. A gente dificilmente usaria essa palavra para Deus, mas é o que o nosso vocabulário expressa. Deus está mais preocupado com quem você vai casar do que você mesmo. Então, nós entendemos que se nós estivermos envolvidos, então, com as coisas de Deus, as nossas preocupações são dele. É verdade. Né? Os nossos entraves, você vai colocar Deus para abrir. Não é usando Deus como mordomo, não, mas é tendo Deus como tutor. Em todas as suas questões, Deus pode entrar. Sim. Nós diríamos assim, mas Deus caberia nisso? Deus só não cabe naquilo que é ilícito, né? Exatamente. Aquilo que é contra a sua palavra. Agora, o nosso trabalho é da palavra de Deus. Nosso relacionamento é na palavra de Deus. A nossa criação de família está na palavra. Tudo isso está. Nós pensarmos que Deus estaria envolvido somente com a nossa vida espiritual é um prejuízo muito grande. Muito grande. Né? Não, por quê? Porque a Bíblia Sagrada, ela é uma história de vidas naturais, né? Vidas espirituais. Vivendo o natural, foram casamentos, foram reinados, foram Sim. trabalhos, tudo isso está dentro da Bíblia Sagrada. Então, quando nós deixamos de colocar Deus, né? Essa meditação central, nós atrasamos no trabalho, nós negligenciamos a família, nós não alcançamos o que precisava alcançar em muitas conquistas, né? Sim. Daí, você tem a palavra para financeiro, né? Você tem a palavra para sentimental, emocional, você tem a palavra para domínios, governos, e você tem a palavra que está acima de qualquer coisa, a nossa meta espiritual, que é atingir a perfeição para rápido. Né? Verdade. Colocando Deus em tudo isso, nós só temos a ganhar. É verdade. Até muito a propósito, irmão Fernando e irmãos, ontem nós ouvimos o culto e o irmão Johnny chegou em Davi, o profeta Natã, mostrando a Davi o seu erro, e dentro do erro de Davi estava ali Betseba, mãe do rei Salomão. E nós meditamos, né? Eu estava fazendo uma conexão do assunto de ontem com o assunto que nós ouvimos pelo pastor Rafael Delmônego, domingo à noite, lá em Ouro Branco, que também estava Betseba. Então, lendo as Escrituras, um momento está tratando com ela, ou ela está no tratamento num pecado, no outro ângulo, noutra escritura, ela está dentro de uma redenção. A redenção, ela acontece na vida daquela mulher através de uma semente gerada, né? E eu fiquei então meditando. Quanto tempo ela foi casada com Urias? E por que é que ela não teve um filho de Urias? Nós poderíamos ir a Ruth. Quanto tempo ela esteve casada com o filho de Noemi? E por que é que ela não gerou um filho desse primeiro marido, né? Verdade. E depois essas mulheres, com toda essa história e tudo, elas são as únicas mulheres citadas
na genealogia do Senhor Jesus. Alguém poderia dizer assim, mas aí deixou para pegar uma sequência. Elas não estão numa sequência. Então nós tomamos aqui São Mateus, capítulo 1, exatamente para encontrar essas mulheres e a sua representação e a importância delas e o momento da vida delas. Eu me lembro de alguém dizer assim, eu estou esperando ajustar umas coisas para depois eu voltar para a igreja. Falei, interessante, era como se você dissesse para o médico que estava esperando sarar para ir à consulta. Contraditório. Completamente. Porque qual a glória de um médico, irmão Fernando, que não te tratou? Nenhuma. Se eu perguntar, irmão Fernando, você tem, por exemplo, vou falar algo que eu sei que o irmão não tem. Você tem um cardiologista para me recomendar? Não. Não tem. Quer dizer que não existe um bom cardiologista em Belo Horizonte? Não. Significa que eu nunca tratei, eu nunca tive necessidade. Sim. Então eu não tenho experiência. Mas eu sei que se eu te perguntar de um bom ortopedista, Conheço. né? Conhece. Por quê? Porque teve uma situação que precisou daquilo ali. Então qual que é a glória? A glória dele foi o seu problema. Sim. Não O é? próprio Senhor Jesus Cristo chegou a fazer essa comparação, né? Ele disse, os sãos não precisam de médico. Exato. E Jesus ali, ele estava se mostrando como esse médico. Porque ele fora criticado pelos fariseus, por que ele se reunia, comia com as pessoas que eram consideradas pecadores? Jesus estava dizendo, mas eu vim justamente para esses. Os sãos, aqueles que já estão cheios de religiosidade e pensando que já tem uma glória, que talvez uma saúde espiritual tão boa que não precisam de Deus, Jesus disse, para esse eu não vim. Então, eu vim para os doentes. não seria errado eu dizer que o meu defeito, o meu problema é que glorifica ele, Exato. não é? Sim. Ora, o meu erro, se nós olharmos aqui, essas mulheres, exatamente uma grande aspas aqui, exatamente no erro delas, é onde elas foram introduzidas, né? Onde elas entraram nessa história de redenção. Então nós vamos ler e vamos meditar juntos aqui, Sim. né? Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Você percebe que a genealogia dá um salto? Jesus, Davi, Abraão. Esses homens não estão numa sequência cronológica. De Jesus para Davi existem gerações, Sim. e de Davi para Abraão existem gerações. Mas a importância desses homens, eles se tornam pais em um momento, por situações de destaque, né? Houveram outros homens, no entremeio deles, muitos nomes surgiram, mas o significado desses homens aqui era completamente diferente do que os outros normais, né? Verdade. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá era o primeiro de Jacó? Não. Mas por que Judá entra aí? Veja. E Judá gerou de Tamar. Mas espera aí. A genealogia está escrita errada. Abraão gerou de quem? Isaac gerou de quem? Embora Sara tenha uma relevância maravilhosa, embora Rebeca tenha uma representação grandiosa, não se citou. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e a seus irmãos. Mas quem foram as mães? Não importa muito não.
e Judá gerou de Tamar. Por que pôs Tamar aí? Não é? Sim. São situações, são coisas que acontecem, que se nós tomarmos a Escritura, você diria assim, gente, eu penso que pela dignidade de Rebeca, ela merecia estar aí e não Tamar. Mas aí nós poderíamos dizer assim, se tivesse Rebeca e não Tamar, não estaria eu, né? Exatamente. É por isso que o plano de Deus é perfeito, né? E como disse o irmão Brana, Deus ele não faz nada fora de lugar. Ainda que aparentemente as coisas não estejam muito bem. Eu ouvindo o senhor citar aí me veio à mente alguém talvez que tivesse um pensamento um pouco lógico demais, poderia pensar, mas está errado. Não faz sentido. Mas é exatamente por não fazer sentido para o homem natural é que faz sentido para quem é espiritual. Por isso que Paulo disse, né, que o homem natural ele não pode compreender as coisas do espírito porque ele parece em loucura. Quem era Tamar? Eu creio que nós vamos ter tempo aqui de examinar mais detidamente a vida de Tamar. Mas quem era Tamar? Por que o Espírito Santo, quando tomou a mão de Mateus aqui para escrever a genealogia, o Espírito Santo falou, Tamar. Sim. O Espírito Santo, quando ele tomou a mão de Mateus, ele não estava ali de forma aleatória dizendo Tamar. Não, Tamar representa algo sobrenatural na Escritura que guarda uma identificação. Me lembro daquele hino que nós cantamos sobre o álbum de família. Sim, sim, sim. E é exatamente isso que nós vamos observar aqui. Quem que era Tamar? Era um tipo de uma igreja verdadeira no sentido de ser sombra aqui, mas que estava falando de uma igreja real que está sobre a terra agora. E para Deus trabalhar com indivíduos em gerações, milhares de anos depois, para que esses indivíduos tenham representação lá atrás. Exato. Não é? Põe essa mulher. Não, essa aqui não precisa, não. Não, ela tem que entrar. Por quê? Por isso nós pensarmos, esses dias eu estava lendo, a palavra falada é a semente original. Sim. Nós pensarmos na semente e a maneira que Deus usou, o processo que Deus usou da vida da semente passar adiante. Eu estava falando com os irmãos, eu creio que em Ouro Branco. Irmão, qual seria o sabor, usar aqui um grão bem comum entre nós, o sabor de um arroz lá no Éden? Alguém logo diria, vai ver que era uma coisa incrível. Não, era o mesmo sabor de hoje. Sério? Sério, porque a palavra de Deus diz que ela produzisse conforme a sua espécie. Cada um de nós, como cristão, nós carregamos dentro de nós essa mesma lei da reprodução da semente, passando adiante. E quando você vem viajando nessa genealogia da semente, eleito, cristão, de onde você vem, que família que é a sua, que cidade, isso não importa. Eu tenho uma representação, de repente você cairia ali em, olha eu representada em Tamar. Quem sabe eu não pudesse ser representada em Rebeca, vamos falando, genealogia. Quem sabe eu não pudesse ser representada em uma outra grande mulher dentro da Escritura, mas eu posso ser representado em uma que vem de povo diferente, em uma que foi inserida por uma maneira de Deus. Eu creio que nas eras da igreja, o irmão Brana vai falar a respeito da introdução de Ruth, né? Ele fala pelo casamento, né? Pelo casamento. Pelo casamento. O profeta faz uma comparação com Jezabel, que se casou com Acabe, e ele faz uma comparação com Ruth,
como que Ruth foi admitida ali É. pelo casamento, mas aqui pela via correta, né? Que Porque coisa, irmão Jezabel Fernando. trouxe idolatria, É. mas Ruth não. Ela deixou lá para trás o seu passado lá. Ela largou sua idolatria, Isto, né? e veio adorar o único Deus. E ela foi admitida, né? Admitida. Ou seja, uma Os porta que Deus dois abriu. maridos eram de Israel. E os dois. Ambos. Os dois, tanto Acabe como Boaz. Acabe não foi nada para Jezabel senão um marionete, vamos dizer. Exatamente. Exato. O Mombrano chama de um crente fronteiriço. Né? Agora, Boaz foi tanta autoridade sobre ela, mas você percebe, irmão Fernando, aí entra essa questão também de porquê de um casamento. É. Quem era Jezabel? Filha de outro rei. Vamos aumentar o nosso domínio de reinado politicamente. Isso, a mentalidade política. Mentalidade política. Aquilo ali foi exclusivamente político e ela traz os deuses dela. Já Ruth, a coisa foi redenção. Exatamente. E redenção não traz o seu passado. Muito pelo contrário, né? Pelo A contrário. redenção é justamente a oportunidade que aquele redimível precisava para uma nova vida. Me chama a atenção a frase dela, né? O teu Deus será o meu Deus. Ela ali estava abrindo mão, né? Dizendo, não, a vida que eu vivi até então não era a vida correta. É. Porque o profeta Irmão Brando, eu creio que ele, se não me engano, na mensagem Parente Redentor, ele mostra exatamente Ruth sob esse ângulo, né? Alguém que deu ouvidos à palavra. E Exato. quem era Noemi? É um tipo da palavra. A palavra. É alguém que sabia as leis da redenção, os segredos. E quando Noemi ela começou a falar, nós sabemos que a outra ali, né, que ela até perde depois, ela nem é citada mais ali, a outra nora, ela não captou a visão. Ela falou, eu vou caçar um casamento aqui mesmo, que realmente eu sou daqui. Mas Ruth, ela viu além. Observa algo, irmão Fernando. A palavra recomendou o retorno dela. Volta. Volta. E assim, das duas. Sim. Daí nós entendermos a eleição. Porque há pessoas que elas só precisam, vamos chamar aqui, de um álibi. Porque aquele mal já está dentro, né? Qual o mal de órfã? Ela retornar é o grande mal da vida dela. Não é? Ela não captou. Não captou. E não captar a visão pode ser excelente pessoa. Né? O que você teria para falar de mal dessa mulher? Nada. Senão ela não ter alcance para a visão que Deus estava trazendo. Embora Deus estivesse trazendo uma visão para elas com uma contrariedade, vamos dizer assim. Voltem para trás. A situação aqui não tem recurso. Ora, se a própria palavra está dizendo que não há recurso, eu me lembro de um irmão que ele veio tratar o caso dele com o pastor Vanderlei e ele apresentou a situação ali. O pastor Vanderlei falou, não, irmão, não existe condição. Ele falou assim, mas eu preciso. O pastor disse assim, não, irmão, eu não tenho onde te encaixar. Ele falou assim, o senhor pode me proibir de ficar na igreja? O pastor disse assim, não. Eu falei, então eu vou ficar. E hoje é um cristão com sua família respeitado. Mas o pastor falou que não tinha. Sim, dentro da esfera humana não tinha. Mas sabe de que eu me lembro? Todas as vezes que eu olho para aquele irmão, lembro dessa história, eu me lembro do irmão Brando dizendo, tomando a escritura, ele dizendo, se há um fundo que clama, tem que haver um fundo para responder. Aquele homem estava clamando, e eu creio que em Ruth havia esse clamor. Eu também creio. Eu creio porque Ruth ela foi provada em toda a sua caminhada até que ela se encontrou com Boaz.
Porque vamos fazer um quadro aqui, pastor Vilaça. Hoje, nós sabemos que um judeu, um israelita, ele é um povo que guarda as suas tradições de forma ferrenha, de forma ali que ele não abre mão dos seus princípios. Agora, vamos fazer um quadro, uma viúva, Noemi, voltando agora para a terra de onde ela não deveria ter saído, com uma gentia, uma moça gentia, que eles sabiam que ela era procedente lá dos idólatras. Será que Ruth, quando ela chegou ali em Israel, será que ela foi recebida com aplausos? Não. Nós temos o direito de fazer esse quadro aqui pela palavra e entender que ela sofreu uma certa rejeição. Seja bem-vinda na nossa terra, bem-vinda na nossa colheita. Sim. E as pessoas sabiam de onde ela havia vindo. Mas Ruth, ela passou por todos os processos e o profeta fala, né? Ela decidiu, ela trabalhou, ela serviu, ela descansou. Exato. E depois ela foi recompensada. O profeta fala 5 junções na vida de Ruth. Mas tudo ali era Deus provando ela. Provando não porque Deus duvidasse dela, mas porque cada provação daquela, ela era rompendo um véu, porque ela era portadora de uma semente. Bom, Fernando, me permita aqui. As provas de Deus nas nossas vidas, elas não são dúvida. Isto. Né? Deus não tem dúvida a nosso respeito. Mas é Deus criando a sua defesa lá adiante. Por quê? Perfeito. Veja, essa mulher, vamos dizer que agora a gente já passou toda essa fase, estamos lá no casamento. Alguém se levantasse lá e dissesse: Boaz, não é lícito tomar essa mulher. Ele diria: Por quê? Porque ela passou em todas as fases. Isso. Porque ela suportou todos os testes. Porque daí, irmãos, a própria Escritura fala que a nossa fé tem que ser testada, tem que ser provada. A prova da nossa fé vai produzir valor muito maior do que ouro provado no fogo. Por quê? Deus está me dando um teste para ver se eu sou bom mesmo ou não. Não é para Deus, que conhece a nossa intenção. Deus sabe de tudo. Mas isso aí, podíamos usar aqui uma palavra, né? Score, né? Que tem sido usada aí no mercado, é para formar ali a sua defesa diante dos seus opositores, de quem pudesse se levantar. Sim. Né? Olha, eu quero que vocês saibam que hoje eu estou redimindo essa moça. Quem é essa moça? A quem acompanhou uma da nossa terra, Isto. quem obedeceu tudo que ela falou, quem ficou só no meu campo. Isto, que é um detalhe importantíssimo para compreender por que Ruth foi para aquele campo. Ela, é claro que Noemi já direcionou, a palavra já falou, a redenção está aqui. Mas, pastor, é tanta coisa que nos vem à mente que, assim, eu fico me sentindo religioso, sabe? Quando eu penso nisso. Porque Noemi não contou tudo para Ruth. Noemi não contou todos os segredos para Ruth, dizendo: minha filha, você vai comigo, que lá vai ter um bom casamento para você, e você vai se casar com um homem que é dono daqueles campos. Não. Mas nós estamos meditando aqui sobre essas mulheres e sobre o segredo que acompanha a vida delas. Olha a semente de eleição que havia naquele ventre para que ela estivesse na genealogia de Jesus. Ela largou tudo, ela foi captando a visão, ela foi tomando as decisões corretamente pela palavra e Deus estava em tudo. Bom, Fernando, eu creio que falei no último vídeo Chaves do Evangelho. O irmão Brana fala desse livro de Apocalipse. Você não alcança isso. Eu peguei o Senhor Jesus Cristo falando com Pedro, né? Essa revelação não foi carne e sangue que te concedeu. Você não teria capacidade natural para entender isso. Muitas pessoas pegam a palavra e pesquisam
pesquisam a palavra e estudam a palavra. Deixa eu ver isso com aquilo, isso com aquilo. A revelação não vem dessa forma. Assim como Noemi, a palavra, não deu todos os detalhes para Ruth. Por quê? Porque para se ter todos os detalhes é necessário ter experiência com o autor da palavra. E o autor ali, no caso, era o autor da redenção. Tinha coisa que Noemi não ia dizer. Era ele. Noemi fala assim, vai lá para aquele campo. Ele diz assim, não saia desse campo. Não é? Noemi depois fala para Ruth um pouco mais à frente, hoje é dia da colheita. Ele vai estar lá no campo colhendo, deita aos pés dele. É. E quando Boaz observa Ruth aos seus pés e dá 6 medidas para ela, Noemi, ela conhecia o segredo. Ela entendeu, ela falou, filha, agora só descansa. Agora você chegou na posição, Ele né? já te deu as 6 medidas, a 7ª medida é ele. É. Ele vai agora te redimir. Fique tranquila que agora o trabalho é com ele. Exato. Aí o profeta aplica isso ao descanso do Calvário, né? Nós deitando aos pés de Jesus no Calvário e podendo descansar, que agora é com ele. E você entender, irmão Fernando, que por mais que alguém te explique, você nunca alcança nada sem uma experiência com ele. Você pode contar a história do Calvário. Se ela não for revelada ao seu coração, que foi por você, eu preciso ter essa visão. Foi por mim. Por isso eu chamá-lo de o meu Redentor. Claro que nós sabemos que somos um povo e sempre dizemos, nosso Senhor, nosso Deus. Se ele não for meu, ele não é um coletivo, ele não é um bem coletivo, ele é pessoal. Para Israel ele foi coletivo, para Israel ele tratou com a nação, mas o eleito, se ele não tiver esse momento individual, pessoal, essa revelação, ele vai ter todas as informações da palavra, mas ele jamais chegaria a isso. Por quê? Porque Noemi pode dizer, hoje é colheita, ele vai estar deitado em tal lugar e você deve ir lá e se deitar. Ela pode dizer, mas ela não pode ir lá deitar. Noemi não pode ir com ela, levantar o cobertor e colocar. Vocês vão acordá-lo. Deixa ela estar lá. Ela vai, num dado momento da noite, ele sente que ela está ali. Essa é a grande graça que o mundo não vai entender, nem o mundo estudioso da palavra, porque aí vem a meditação, né? Estudar a palavra, o irmão Brana diz lá na mensagem de revelação de Jesus Cristo, não será apenas um estudioso fazendo conexão de escritura com escritura, embora isso seja bom, mas você vai ter que ter uma habilidade para ouvir de Deus, você vai ter que ter percepção profética, instrução sobrenatural. E de onde que vem isso? Dele próprio, né? E olha que Ruth está roubando a cena aqui, e nós ainda estamos lendo Tamar, né? Então, veja, Judá gerou de Tamar a Pérez, e Pérez a Zerá, e Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe. Quem era esse Salmão aí? Isso era um general lá do exército de Josué, que destruiu Jericó, que não teve piedade de um animalzinho, nem de uma criança, passou por cima de tudo ali, mas salvou uma casa inteira, escondida detrás de um fio de cor escarlate. Meu Deus, a história aqui, ela não caberia. Raabe, irmão Fernando. Primeiro que
uma mulher de Israel que tivesse o comportamento de Raabe, ela era apedrejada. Apedrejada. Quanto mais uma de fora. Pois é. Agora, como é que pensa... aí você diria assim, onde mais Salmão é citado? Não, é só aqui mesmo. O que você pode dizer desse homem? Eu posso dizer que esse homem aqui era um general de muito respeito, de muito não. Por que você pode dizer isso? Porque a redenção, ela precisa de um nome suficiente, ela precisa de crédito suficiente. Isso aqui não era um homem zico qualquer. É um tipo de Cristo. Exatamente. Porque, pastor Vilaça, um general em Israel casar, vamos tomar aqui, o próprio Paulo, o apóstolo Paulo fala, né? Raabe, a meretriz. Veja que o Espírito Santo ele não ocultou isso. Em Hebreus capítulo 11, né? Sim. Raabe, a meretriz. Mas por que essa mulher? E por que esse general teve a ousadia de se casar com ela? No começo do programa aqui o senhor colocou algo muito tremendo, né? Tudo isso guarda a identificação com cada um de nós. Quem, porventura, não teve um passado que gostaria de se esquecer dele? Raabe, ela teve o seu passado jogado no mar do esquecimento. Quando Jericó foi destruída, quem poderia dizer alguma coisa sobre Raabe? Tem alguma testemunha aí? Alguém pode testemunhar contra essa mulher? Silêncio. É. Agora é uma novidade de vida. Agora somos nós. Você vai recomeçar daqui. É o que Deus dá para nós. É uma novidade de vida. Que fio de sangue, hein? Poder do sangue. Que poder. Não precisa, Raabe não cobriu a casa inteira com uma lona vermelha, né? Você tem um cordão, mas um cordão, eu acredito que o irmão Adelso pregou na outra quinta, não foi? Foi. Eu creio que o irmão Adelso falou daquela experiência que o profeta teve com aquela senhora no bar. E aí Deus o chamou aqui e ali havia um cordão de sangue ao redor. Um fio de sangue. O sangue de um homem. Quantos litros de sangue tem um homem adulto? Pouca coisa. Meu Deus, eu acho que eu perdi uns 10 litros de sangue, cortei a ponta dele. Não, nosso corpo nem tem isso, né? Mas é o significado daquela vida. Daí nós entendermos que existem nomes maiores que outros nomes. Por isso, Filipenses, capítulo 2, né? A ele foi dado um nome que é acima de todo nome. Havia um fulano lá em Ruth, mais uma vez, com Boaz, né? O nome era tão insignificante que a palavra chama de fulano. Nem quis nomeá-lo. Salmão não era só um fulano. Ali estava uma representação de Jesus Cristo, de redenção. Esse homem pôde entrar agora. Eu fico pensando, será que alguém teve alguma coragem de falar Não, ninguém poderia falar. Esse general, eu acho que o posto dele, né, exemplifica o general de guerra que é o nosso Deus. Nosso Deus é poderoso na batalha. Esse poder para apagar, daí outra vez a introdução pelo casamento. O que seria de Raabe agora em Jericó? Jericó não tem água, não tem mata. Jericó é um deserto. A própria palavra diz que quem voltasse a levantar e reedificar Jericó, haveria uma maldição, perderia o filho. Quem desse sequência naquilo, né? Ela está num lugar amaldiçoado, morreria junto ali. Não, esse homem leva essa mulher para onde agora? Olha para onde está levando, para a terra da sua promessa, para suas herdades. Ninguém podia herdar aquilo que era de Israel. De fora, todo de fora era escravo. Herança. Como é que essas mulheres entram nessa herança? Bom, Fernando,
O povo eleito hoje tem que ser um povo de muito júbilo. Com certeza. De muito júbilo. Por quê? Porque nós não cabíamos nessa história. Porque nós não poderíamos ser inseridos, a menos que alguém muito poderoso desejasse casar-se conosco. Mas o livro de Apocalipse não mostra uma noiva ali. Não mostra um esposo poderosíssimo que pode destruir seus inimigos com a palavra da sua boca. E eu creio que, me ajuda a lembrar se Efésios, quem tentará a acusação? Romanos. Se é ele quem justifica, quem é que vai dizer? Ele tem um defeitinho aí. Pastor Vilassi, que privilégio de Raabe, por ela desde o começo ter dado ouvidos àquilo que seria o poder para tirá-la dali. Mombrana, no Mensagem ao Sinal, ele diz que quando os espias entraram na casa de Raabe, ela não questionou, ela não fechou a porta, ela não duvidou, ela entendeu que ali era a graça de Deus, a provisão de Deus, o escape de Deus para que ela não fosse morta com os demais naquela cidade. E onde que eles foram? Na casa de Raabe, que era um lugar de prostituição. Alguém aqui fazendo um quadro, né? Alguém com uma visão crítica, alguém com uma visão com pré-julgamento de Raabe, poderia pensar assim: é o último lugar que Deus vai salvar nessa cidade. Com certeza. Se Deus for salvar alguém em Jericó aqui, Deus vai salvar ali, acolá, naquele prostíbulo. Ali não tem foi ninguém. Exatamente ali que tinha uma semente eleita? Bom, Fernando, deixa eu... Fica à vontade. Por que Raabe não casou com os espias? Que coisa, né? Não é? Sim. Não cita o nome dos espias, não cita a posição desses espias. Aí nós entendermos que não é quem leva a mensagem para nós a quem nós devemos nos apegar. Não, o mensageiro nunca é o marido. É só nós olharmos para toda a história. Os tipos não falham, né? Os tipos não falham. Raabe não tomou um dos espias. E ela nem os podia tomar lá naquele lugar. Lá naquele lugar seria prostituição. Não é? Eu creio que a nossa audiência madura é suficiente para entender a situação aqui. Raabe não podia tomar um daqueles espias lá na casa dela. Porque a casa dela não era lugar de casamento. A casa dela era lugar de pecado, a casa dela era lugar de prostituição, a casa dela era lugar de adultérios. Mas aquela casa dela, ela pode receber a mensagem lá. Mas ela tem que sair com a mensagem. Assim como Rebeca recebe a mensagem na sua casa, recebe o mensageiro na sua casa, mas ela tem que sair, tem que tomar a decisão de sair com o mensageiro, porque a mensagem vai levá-la a um marido. O general não se daria ao trabalho de espiar. Você não pode correr o risco de perder um general fazendo uma espionagem, né? Porque o general está em uma posição de comando. Então você envia um espia. Mas quem dá atenção àquele espia, não olhando para a significância ou até irrelevância dele, porque é isso que nós devemos entender como pregadores, irmão Fernando. A nossa relevância comparada à mensagem que carregamos, ela é nada. Aí alguém poderia ficar até assustado ali. A relevância do mensageiro comparada à mensagem dele é nada.
O problema é que muita gente se apega ao mensageiro e esquece de tomar aquele que ele indica. Isso. Olhe, né? É uma seta de indicação. Uma seta de indicação. Então, nós estamos meditando, né? Nós estamos tomando esses detalhes dessas vidas. Se Raabe tomasse um dos espias e principalmente na sua casa, aquilo ali era uma prostituição, um adultério, um repúdio, uma desaprovação. Raabe pode sair com eles e seguir esse povo. Eu vou tomar o Deus de vocês também. Eu ouvi dizer do vosso Deus. Aí ela não diz assim, eu ouvi dizer que tem um general lá e eu tenho interesse nesse general. Ela diz, eu ouvi dizer do vosso Deus. Isso. Por isso, irmãos, o objetivo, o motivo que traz uma pessoa à palavra, ele é contado. É contado. E a forma de receber a palavra. A forma de receber a palavra. E aí você sabe que há pessoas que infelizmente, vêm com um motivo espúrio. Isso. Ele quer apenas um ganho. Ela não veio por um ganho, ela teve um ganho porque ela se deu. Né? Muita gente quer ganhar com a palavra. Simão o Mágico, que vai a Pedro, né? Olha, você podia me vender esse quanto é que você quer para me passar essa arte? Rapaz, que o seu dinheiro seja para a sua condenação. Os discípulos não tomaram esse poder que Jesus Cristo os revestiu para ganhos, para lucros, nada disso. Irmãos, por isso algumas pessoas tentam salvar as denominações. Ora, eles tomam a palavra de Deus para ganho próprio. Sim. O objetivo não é o marido. O objetivo não é o seu Deus será o meu Deus. Voltamos a Ruth. Ruth não disse assim, eu vou porque eu vou arrumar um marido lá na sua terra. Ela foi pelo Deus dela. O Deus dela estava num marido para ela, né? Na semente ali. Raabe também vai pelo Deus desses espias. E o Deus desses espias estava ali para apagar aquele passado, porque a única forma, mais uma vez tomando o irmão Brana, de inserir nesse povo era casamento. Ela tinha que casar, ou então ela seria só uma escrava. Sim. Se ela fosse junto com o exército, ela podia ter ido junto com o exército. Não foi salva a família de Raabe? Foi salva. E o que eles foram lá? Não sei. Qual que é o nome do pai dela? Tinha irmão? Não sei. Dali diz que é a família. Põe os seus aí dentro. Agora, Raabe era uma eleição diferente, né, irmão Fernando? E que coisa, né? A maneira como Raabe ela é contada. Deus, ele trata do todo. Eu até estava começando dizendo exatamente isso, né? Não vamos tomar Deus só do lado espiritual aqui e esquecer as demais áreas da nossa vida. Sim. Deus é um Deus que cuida de nós em todos os sentidos. Raabe, se ela não fosse admitida pelo casamento, quem ela seria em Israel? Ela não seria alguém que estaria contada na genealogia de Jesus. Mas a predestinação, a eleição, já havia colocado Raabe como uma das mulheres que estariam aqui, nos evangelhos. Nas boas novas, dizendo, olha o que a minha palavra faz. Minha palavra tira alguém de um lugar onde é mal visto, um lugar onde o pecado reina, e a minha palavra coloca essa pessoa sentada num lugar celestial. Que foi o que a palavra fez com Raabe e com todos os demais aqui. Vamos dizer assim, ó, você tem 3 filhos, né? Sim. Então, numa data festiva, você compra presente para os seus 3 filhos. E aí o filho de alguém tem a infelicidade de estar em um momento comemorativo seu. Pensa em você dando presente para os seus filhos e uma criança ali. Por mais que você tente tratá-la bem, ela não é sua filha. Não tem como. Você não comprou, ela apareceu lá. Aquele irmão vai mandar a criança dele aqui para minha casa
logo hoje, eu não trouxe presente, eu não tenho que dar para essa criança. Ainda que ela seja bem tratada, ela é um estranho. Raabe seria estranha lá na divisão das heranças. Que herança que ela teria? Para onde ela vai? Em qual tribo que ela fica? O que ela faz? Senão se oferecer como uma escrava. Ora, eu saí de um lugar de perseguição, mas era minha terra, de problemas, e vim para cá que eu sou só uma escrava. Não. Aí aquele casamento, quando Salomão recebe a herança, ela estava junto. Ela tinha herança, ela tinha endereço, ela tinha lugar para morar, ela tinha terra para plantar, né? Ela estava dentro ali, fora desse casamento, a insignificância dela seria tal como da família dela hoje. Alguém poderia dizer, sabia que Raabe tinha um irmão? Não, sabia não. Que diferença faz saber o irmão dela, né? Então, Salmão gerou de Raabe a Boaz. Boaz gerou de Rute a Obed. A Rute, ela tem tanta notoriedade que antes de nós chegarmos no nome dela, nós já falamos tanto dela, né? E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias, que foi quem nos trouxe aqui essa inspiração, né? Quanto tempo ela foi mulher de Urias? De onde eles vieram? Já que Urias era o Eteu, né? Não era dali. Era um soldado que veio lutar com Davi. E por que não tem família esse homem? Por que esse homem não gerou? Por que esse homem... Você está falando sobre o profeta dizer que ela seria, né? Sim. Urias morreria. Não foi ela reservada por Deus para isso? Sim. Mas aí existem coisas que nós podemos meditar. Se Deus reservou ela, por que é que Deus não impediu que esse ato acontecesse? Vamos nos lembrar do médico e do doente? Mais uma vez. Qual a glória? Quantos outros filhos Davi teve antes de Salomão? Davi tinha tantos filhos. Ele teve filhos que, por genealogia, não genealogia, mas primogenitura, seria o primeiro, seriam reis no lugar, usurparam a posição, Absalão chegou a ser rei, proclamado rei. Absalão foi tão poderoso que consegue colocar o pai para fora, com os seus generais, com o exército invencível de Davi. Puxa, quem era a mãe de Salomão, de Absalão? Quem era a mãe dos outros filhos? Pouco importa, não é? Sim. De onde elas vieram? Dali daquele povo mesmo. Mas alguém precisava entrar de um povo estranho, de um lugar diferente. E como é que ela entra? Quem seria essa mulher, irmão Fernando? Se Davi não assumisse com ela um casamento. Sim. Pensa no conceito dessa mulher entre o povo, né, dentro do reinado ali. Lá, o marido dela morreu. O rei não quis nem saber dela, né? E agora o que ela é aqui? Essa mulher devia ir embora. Não, vamos dar um jeito de apagar o próprio, né? Mas não só assumir, como o rei faz uma promessa para ela. O teu filho assumirá o reino. É lembrado a ela, eu creio que por
pelo sacerdote, né? Lá quando Final da vida de Davi, né? na vida de Davi, ou o profeta, um dos dois vem e diz assim: o rei não disse que teu filho reinaria? Disse. Aí diz: por que Adonias reina, né? Vai lá, fala com o rei assim. O rei estava na cama, sem condição de levantar mais, e eles lembram da palavra do rei para ela. Aquilo é a redenção sendo lembrada, né? Pastor, ontem eu fiquei lendo, né, irmão Johnny, lendo aqui essa escritura sobre esse contexto inteiro ali. Sim. Eu fiquei vendo que o filho de Davi, que ele teve com Betseba, daquele ato ali do adultério, morreu. Morreu. E Davi, quando o filho morre, Deus ele faz tudo certo, né? Quem deveria reinar em Israel era um filho de Betseba, mas não o filho daquele ato. Eu fiquei lendo a continuidade depois da leitura e vendo que aquele filho adoece, Davi jejua e ora, e ora, e ora, aquele filho vem a morrer. E quando aquele filho vem a morrer, todos ali no reino pensam assim: se antes, quando ele estava doente, o rei já estava tão abatido, agora o rei vai ficar desesperado. Não. Quando aquela criança morre, Davi fala: agora tragam para mim a comida que eu vou me alimentar. O seu semblante mudou. Ele entendeu agora o que Deus estava querendo. E depois daquilo, vem Salomão. E quando Salomão entra em cena ali, eu creio que Davi, ele percebeu que Deus agora queria colocar sobre Salomão aquele desejo no seu coração para honrar aquela palavra. Ele vai ser rei. Porque ali estava a continuidade da semente. Porque o reinado de Davi, se ele caísse na mão de Adonias, de Absalão, o que eles fariam com o reino? Alguém poderia pensar assim: ah, mas Salomão também errou, como todos falharam. Mas era a vontade perfeita de Deus que Salomão reinasse. E a representação, a representatividade de Salomão como o Espírito Santo. Exatamente. Como um milênio. Aquele que teve, né? a sabedoria, aquele que Sim, discernia os sim. pensamentos do coração. Mas sabe uma palavra que me vem à mente quanto aos dois filhos? Legitimidade. O filho, o fruto de um pecado, não teria legitimidade para o reinado. Porque Salomão não é fruto de um pecado. Que coisa. Mas não foi filho de Betseba? Sim, não do pecado. Foi fruto de um ato agora legítimo, porque agora ela não tinha marido. Agora, o velho marido, nós poderíamos colocar Romanos capítulo 7. Não é? Enquanto vive o primeiro marido, ela não pode ser de outro. Agora, como é que ele morreu? Não vem ao caso, mas morreu. Agora ela pode ser de outro, e ela não é de um outro qualquer, ela é do rei agora. Então o filho é legítimo. Salomão é um filho legítimo e ele pode assumir. Daí nós entendermos ações drásticas de Deus em determinadas situações da nossa vida. Existem momentos que às vezes você vai conseguir algo sem legitimidade. E Deus vem e faz um acidente. Meu Deus, isso aí foi terrível. Não. Isso aí foi a forma de Deus tirar um opróbrio do reino. A forma de Deus tirar o ilegítimo de cena. E quantas coisas nas nossas vidas, irmão Fernando. Por isso, essas mulheres nos representam bem. Quantas coisas nas nossas vidas, sem a ação de Deus, seria ilegítima. Até porque, né, pastor, Deus não aceita jeitinho. Não aceita. Às vezes as pessoas, elas querem reparar um erro com jeitinho. Ah, eu vou dar um jeitinho aqui, vou dar uma maquiadinha aqui e vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem. Até a cena que me vem à mente aqui agora é do profeta Natã, chegando até a casa de Davi, dizendo: Davi, o que você fez, Deus abominou. Mas Deus não vai te matar por isso.
como você julgou o caso do outro que pegou a ovelhinha, você falou que ele era digno de morte. Mas Deus não vai te matar por isso. Porém, vai ter consequência. A espada não vai sair da sua casa. E realmente Deus trouxe aquelas consequências sobre a casa de Davi. Guerras e problemas entre os filhos e tantas outras coisas como consequência daquele ato. Mas Deus não tirou o reinado de Davi. Deus não tirou nem a unção de Davi. Quando aquilo foi reparado. Porque quando Davi se arrepende e ele volta ali para a vontade perfeita de Deus, ele entendeu que Deus o havia perdoado. Bom, Fernando, é tão grande a promessa que Salomão, no final da sua vida, ele toma caminhos que não devia. Deus disse assim: agora na sua vida eu não vou tirar o reino da sua mão. Isto. Mas também não vou deixar Davi sem reino. Quando o filho de Salomão assume, Deus divide Israel. Isto. Um soldado assume o reinado de 10 tribos, mas Deus deixa 2 para perpetuar o reinado de Davi. Aí entra o Senhor Jesus Cristo para que Deus mantenha sua palavra com um homem. Deus disse para Davi que sempre haveria um representante da casa dele no reino. Isto. No trono, né? O Senhor Jesus Cristo é chamado Filho de Davi por causa disso. Aí, mais uma vez, irmão Fernando, olha como que Deus pode elevar um nome. Pode. Eu lembro de Deus dizendo: Davi, na oportunidade de construir o templo, né? Isto. Eu te tirei de detrás das ovelhas. Eu te trouxe. Deus criou um nome para Davi. Isto. Aí você diria assim, alguém diria assim: é Deus que mandou Jessé pôr o nome de Davi? Não, Davi ele já era desde que nasceu. Desde quando ele foi apresentado, circuncidado, né? Ele era Davi. Agora, Deus faz aquele nome, por isso nós devemos entender algo. Nosso nome, ele tem que ser trabalhado. Daí um caráter forjado nas dificuldades, nos problemas, nas quedas, na maneira de se levantar. A maneira de se levantar, nós podíamos tomar, eu creio que representaria muito bem aqui o levantar de Davi, seria o Salmo 51. 51. Não é? Deus, O quebrantamento dele. Pequei, mas condeno esse meu erro nas minhas palavras aqui. Abomino tanto que preciso de um novo coração. Preciso de um espírito reto, quer dizer, conserta meu espírito. E se o Senhor assim o fizer, eu ensinarei as gerações a te adorar. Deus faz. Deus faz tanto que esse Davi tem um nome tão maravilhoso que Deus se sujeita em seu reino milenial. O Senhor Jesus Cristo se sujeita a ser chamado filho de Davi. E outra coisa, né? Um homem segundo o coração de Deus. Um dia eu fiquei detido assim nessa expressão, né? Que até o irmão Brano, eu creio que usa isso também. Um homem segundo o coração de Deus. Como que eu quero o coração de Davi? Porque o profeta não disse que o coração é a morada de Deus? Pois é. Como que Davi, ele realmente se relacionava com Deus? A prova disso é só nós abrirmos os Salmos, né, e começarmos a ver a intimidade que ele tinha com Deus. Eu creio que Davi ele havia aprendido a criar uma atmosfera para que Deus pudesse falar com ele cara a cara, até dos erros dele. E dizer: Davi, você está errado. Conserta isso. Bom, Fernando, qual o problema de Salomão? Adoração A outros deuses. a outros deuses. Davi, nos seus momentos de guerra, adorava a Deus. A Deus.
Davi, nos seus momentos Sendo perseguido, de perseguição, adorava a Deus. adorava a Deus. Davi, nos seus momentos, vamos dizer assim, até de loucura, qual é o dote que Saul pede por Mical? Me traga 100 prepúcios de filisteus. Davi não chegou ali e falou, olha, meus amigos, nós precisamos que vocês aceitem circuncidar-se para eu levar para o meu sogro ou para o rei. Chegou, meteu a espada e matou, mas ele não levou 100, ele levou 200. Foi. Mas para que 200? Mas mesmo nesse momento, Davi nunca dava o louvor a outros deuses. Eu creio que no Salmo 74, diz assim, o teu louvor estará continuamente nos meus lábios. Seja atrás do curral das ovelhas, seja derrubando Golias, seja tomando lanças de Saul, seja dentro das cavernas, seja perseguindo filisteus, seja no reino, seja fora dele, em todos os lugares, Davi estava adorando a Deus, o Deus de Israel. E aí entra uma coisa interessante, que a primeira esposa de Davi é Mical. E Deus fecha o ventre dela por ela zombar da adoração dele, pela maneira de tratar a Deus. Aí que entra algo, quando você falou, como é que era o coração de Davi? Como era a convivência, conduta de Davi para com Deus? Eu estava falando um dia desses com a minha esposa a respeito do irmão Brana. O irmão Brana, um homem gentil, Sim. amável. Você não consegue pensar no irmão Brana senão no episódio dos garotos lá e tal, mas o irmão Brana, já depois de adulto, você não consegue pensar no irmão Brana um homem violento. Não. Mas o irmão Brana tem uma fala que, se ele fosse julgado hoje pelo feminismo, ele tem uma fala muito radical para uma das pessoas que ele disse que colocaria ela dentro do coração, se fosse possível. Ele disse para a irmã Meda assim, Meda, nunca atravesse entre eu e Deus. Eu te cortaria. Meu Deus, que homem é esse? Por quê? Porque o irmão Brana sabia muito bem o que era uma mulher interferir entre o seu Deus, a adoração do marido e o Deus dele. Mical era filha de rei, tornou-se esposa de rei e poderia ser mãe de rei. Isso. Né? Exato. Tinha tudo, aparentemente, Estava no certo. lugar para isso. Mas por causa dessa interferência, dessa zombaria, Deus vai lá numa que não foi filha de rei, não era esposa de rei, não era nada de rei, e faz dela mãe de rei. Você observa... Ficou estéril, né? Ficou estéril. Nunca teve filho por causa disso. Mas nós não estamos falando da redenção por causa de semente. Deus falou, não, você não vai ser portadora da semente. Não vai ser. O seu comportamento, ele não é digno disso. Você observa que Betseba, ela senta-se com Salomão no trono. Meu Deus, mas olha como que essa mulher se eleva, né, de uma esposa de um soldado de fora. Estava ali com honra, era um homem de bravura. Sim. Claro, ontem quando o irmão Johnny estava lendo, vai lá estar com a sua esposa. De jeito nenhum, Joabe está lá com os meus companheiros na batalha, eu não vou. Embebeda ele, bêbado, vai lá, não, eu não vou não. E ele fica ali, meu Deus, que homem, que homem. Mas é a esposa dele.
Você sabe qual que é o nome da esposa de Jobe? Não. Ela jamais seria citada. Sim. Né? Entra mais uma vez nessa insignificância. Quem era a esposa daqueles valentes lá que cortavam quilômetros de filisteus? Não sei. Casaram? Sei lá. Não sei. Né? É. Mas ela sai dessa insignificância e ela vai para o trono. Com quem? Com a semente que ela gerou. E uma sai da importância, a filha do rei. O rei só concede essa filha ao mais bravo dos soldados e ela se torna em nada. Acaba, a história dela acaba ali. Uma saindo do mais baixo para um mais alto posto, a outra saindo de um alto posto para uma insignificância completa. A palavra de Deus tem essa capacidade, irmão Fernando, dependendo de como ela é recebida. E ela só pode ser recebida assim por eleição. Ninguém recebe Deus como Deus deve ser recebido por... determinei assim, eu escolhi que eu vou fazer dessa forma. Né? Daí nós temos que agradecer a Deus. Chegamos, pelo menos, onde pensávamos em chegar, né? Maria. Agora vem Maria, né? E aí Maria vem um profeta, quem sabe, criticado por uma profecia louca. Nós podemos lembrar de Zacarias, que Zacarias, ele não creu que Isabel poderia ter filho, mas ele tinha escritura, né? Falou, não, escritura não, tinha experiência. Sara, Rebeca, Ana, né? Tinha vários exemplos. Quantas estéreis que deram à luz. Mas nunca tinha tido uma virgem. Né? Pois é, o profeta ele até diz isso, né? Que quando Maria recebeu a promessa do anjo, ela não duvidou em seu coração no sentido de reconhecer a impossibilidade de Deus para aquilo. Ela só perguntou, como que vai se dar isso? Eu não conheço um varão, eu não sou casada. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu antes na Bíblia, agora o senhor está falando que eu vou ter um filho. Mas quando Gabriel ele traz para ela a promessa daquilo e traz um pouco mais de visão e fala, o Espírito Santo vai descer sobre você. Ela creu, cumpra-se em mim conforme está prometido. Assim seja. Aquilo agradou a Deus. A maneira de receber a palavra. A maneira de receber a palavra. E Deus nem deu tantas explicações, né, pastor Vilaça? Biologicamente, cientificamente, é o Espírito. Não tinha explicação, né? Que às vezes a gente fica tentando encontrar, né? Mas como que vai acontecer? Será que vai ser assim? Daquele jeito? E equações para cá e equações para lá. E Deus não precisa disso. Ele precisa de um ventre que está disponível para dizer, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Pois é. Daí a graça de receber um profeta. Verdade. Que vem trazer os mistérios de Deus. O mistério de Deus, quando é revelado, ele deixa de ser mistério, ele torna-se uma revelação. Se fosse explicar biologicamente para Maria como é que iria acontecer, não havia termos. Fugiria até da compreensão dela. Porque não teria como explicar. Como que uma virgem vai conceber? Mas não era a profecia? O irmão Branham, ele tem uma expressão que eu creio que ela seja assim, bem definitiva, né? E, de certa forma, anula os argumentos dos incrédulos. O profeta diz assim, Deus, ele não precisa de explicar a sua palavra, mas ele interpreta a sua palavra quando ele a traz a cumprimento. Exato. Deus ele não fica perdendo o seu tempo, se é que podemos dizer assim, explicando tecnicamente como que ele vai cumprir aquela profecia. Não. Quando ele diz algo, aquilo vai acontecer. E quando aquilo acontece, ele prova que o que ele havia falado na boca dos seus profetas era assim diz o Senhor. Irmão Fernando, daí você nunca
poder ter um imediatismo. Quanto tempo depois que ele cumpriu? Mais de 700 anos. Provavelmente Isaías morreu com um estigma sobre ele. Com certeza. Louco. Uhum. Virgem. Que homem. E assim, ele teve tantas outras coisas Sim. maravilhosas no seu ministério, mas ele teve algo que deu para os críticos razão. Porque pensa, mesmo um homem daquela época que viveu muito, viveu 100 e poucos anos, um homem poderia ter dito assim: quando eu nasci tinha essa profecia, estou morrendo e não tem Não isso. cumpriu. Passou para outra geração e nasci, ó, meu bisavô falou disso aí. Não, isso aí. Deus é o seu próprio intérprete no seu tempo. No seu tempo. Daí nós não tentarmos adiantar tempo de Deus, tentarmos explicar e dar uma forcinha. Deus não vou precisa ajudar disso. Deus. Não. A questão é descansar e receber a palavra de Deus com, mais uma vez eu uso, júbilos. É verdade. Muita alegria. Né? É verdade. Pois é, poderíamos ficar aqui, né, irmão Fernando? Tomando tantas coisas. Aí a meditação. Quanta coisa nós podemos tirar daqui que nos vale hoje. Não só dizer, aquelas mulheres nos representavam, mas pense naquelas mulheres, naqueles momentos, e pensa em você, nos seus momentos. Quais momentos seus, às vezes, se cumpre uma profecia? Nem sempre é aquele momento seu de, poxa, que admiração, né? A própria Tamar, né, pastor Vilaça? Quando a profecia se cumpriu, Tamar, que nós acabamos não comentando muitos detalhes, passamos rapidamente. Tamar, quando ela recebeu a semente de Judá, ela foi tida inicialmente como uma prostituta que seria até apedrejada. Exatamente. Portanto, ela estava quase que diante daquele julgamento. Até que ela apresentou a prova. Falou, não, eu não sou isso aí, eu sou uma revelada. Irmão Fernando, pensando naturalmente, sem conhecer a história, dá para aceitar aquela ideia? Pois é. Não é? Que coisa, né? Olha a ideia dessa mulher, né? Que loucura! Se ela tivesse falado desse plano para alguém... Ela seria tida como uma louca. Você vai se deitar com o sogro, né? O Judá era Sogro. Com o seu sogro. Sogro. Era uma coisa que, guardadas as devidas proporções, numa inferência, seria como se fosse uma aberração. Com certeza. No entanto, o próprio Judá, quando ele capta a visão, ele fala, mulher, você teve mais revelação do que eu. Você entendeu que essa semente... Porque a Bíblia não disse que o Messias, o cetro, né, estaria ali. Estaria ali. Então ela captou algo que Jacó não estava percebendo. Judá não estava percebendo. Ela captou que a semente, o Messias, teria de vir. Mais uma vez, vamos ver o tamanho do nome desse homem? Uma loucura toda. Uhum. Agora esse homem diz assim, essa mulher foi mais justa, teve mais revelação do que eu. E as pessoas ali ao redor podiam dizer assim, o senhor não vai trazer essa coisa aqui para dentro. Não. Trouxe, e aquele foi o filho de Judá. Porque tinha um vivo, que ele não deu para ela. Exatamente. Estava lá. Não foi quem levou a herança, não foi quem carregou a primogenitura, não foi quem carregou a genealogia, foi esse dessa mistura aí. As pessoas ao redor ali, irmão Fernando, se Judá não tivesse um nome capaz de poder dizer, não, isso não está errado, não, isso está certo. Que? As pessoas se levantariam contra. Com certeza. Daí, a lei da redenção, ela tem que ser um parente digno. E essa dignidade, ela não está só de não ter
defeito, ela está de ter posses, de ter poder, Isso. condições para isso. Quais são as condições? A de Jesus Cristo é o Cordeiro, sem mancha, sem pecado, mas dos redentores parentes é possibilidade, é nome. Me lembro lá, uma vez mais, do livro de Ruth, que diz assim, não, essa mulher me trará problema. O fulano, ele declara que aquela mulher seria para o nome dele um problema. Por quê? Um nome sem poder, sem representação. Agora, esse Judá aí tem direito, quem é ele para dizer que isso pode ficar como não sendo um problema? Não, isso não é problema não. Judá é problema. Não, isso aí não é problema, isso aí é correto. Que autoridade. Meu Deus, só pode ser essa graça de Deus a nosso favor, né? Graças a Deus. Vamos ver aqui os nossos irmãos que conseguiram colocar seus nomes, né? Nós temos um pedido de oração aqui, irmão Fernando. O irmão Lucas Barros, né? Pediu oração da igreja em favor do irmão William Barros, que é seu tio, porque ele teve... A situação se agravou e o irmão Lucas pediu uma oração aqui no programa e eu pediria a você, irmão aí de casa, irmã, família, que orasse junto conosco. Eu vou ler então aqui os nomes dos irmãos que nos acompanharam e o nosso programa vai terminar, irmão Fernando, você nos conduziria essa oração? Sim. Nós vamos terminar com a oração do irmão Fernando. Encerrando essa oração, encerra aqui também a nossa programação. O irmão Renato e a irmã Marli, lá em Nova Lima, né? O irmão Adão, de Enéas Marques e a sua esposa. O irmão Luiz e a irmã Dalva. A irmã Maria das Graças, em Ribeirão das Neves. A irmã Esther Mesquita nos comunicando aqui que vem com a Eva e com a Radassa acompanhar o papai, o irmão Marcos, né? Deixa eu pegar uma posição que as letras ficam maiores aqui para mim. Bom, Vanderlei, irmã Elizabeth, irmão Roberto Lemos, irmã Sebastiana, irmão Robson, irmã Osana. Um município no Pará. Irmão Fernando que conhece aí esses lugares, irmão Fernando. Qual município? Eu não consegui abrir a lista aqui. Ananindeua. Ananindeua, eu creio que seja próximo a Belém, se não me engano, próximo. Creio que seja a região metropolitana de Belém, do Pará, capital ali do Pará. Já teve por ali? Eu já fui em Belém. Então lá nós temos uma Gorete Cruz nos acompanhando. Olha, tão distante, né? Muito distante. Aqui em Belo Horizonte nós temos o irmão Tiago José, irmã Carmen de Jesus, irmão Manuel Gonçalves, Clariana Oliveira, Eduardo, Maria Isabel e Carla, Rosa Amaral, Rosinha e Filhas, Terezinha dos Santos, Sônia e Eneli, Cláudio, Adriana Oliveira, Stephanie, Samuel e Sara, Lohane, Isabel e Levi, Levizinho lá do vovô, Cristiana Amaral, Isaac, Sara Rodrigues, Romário Messias e Stephanie Camargo, Clarismundo Muniz e Lindaci Luiz Aguiar. Em Betim, Ione Lopes, Eliane Sarmento, Lúcia Helena e Eustáquio. Eustáquio, estamos orando também pela sua cura, em nome de Jesus. Colatina, no Espírito Santo, Luciene Mateus. Congonhas, a irmã Doris Dália. Em Contagem, a irmã Maria Gomes. Keren Vitória, Iraci, Natália Sidney, Sandra, Joana, João Miguel, Arthur e Suzana.
Yuri Gabriel e Edson Aparecido. Em Diamantina, Júlia e Lucinéia. Distrito de Outreiro, em Belém do Pará, pastor Gedielson Nascimento. Belém do Pará, Outreiro. Outreiro eu já não conheço. Deve ser próximo ali a Belém também, né? Você vai para onde agora? Vou em Rondônia. Rondônia. Vou divisa com o Acre. Que coisa. Hein? Acre e Amazonas. Um dia você passa por lá e encontra lá o pastor Gedielson Será um prazer. Deus abençoe. Obrigado pela companhia aqui, né? Em Gravataí, Vivian Beatriz. Em Ibirité, Solange, Mateus, Lucas, Guilherme, Manelita, Cláudio Antunes, Carmosina e Maria Isabel. Em Içara, em Santa Catarina, irmão Missa e irmã Nida. Lagoa Santa, Laila Reis, Késia Gomes, Alice Rodrigues. Em Manaus, Welken Santos, Manfra, congrega com o pastor Oséias. Otávio Cavalcante de Mafra, Santa Catarina. O pastor Oséias esteve aqui numa palestra com os jovens, né? Muito bom. Muito bom. Em Nova Serrana, irmã Esther, irmão Leonardo e irmã Gláucia. Em Ouro Branco, Antônio Paulino, irmã Raquel Andrade. Em Pato Branco, Ouro Branco, Pato Branco, o irmão Marcelo e a irmã Verena. Em Piracicaba, Mariana Pereira, irmão Rolf Borba e família. Ribeirão das Neves, irmão Antônio e família, Francisco de Paula. Em Sabará, irmã Helenice, irmã Rose e filhas e filhos, e Eliane Almeida. Em Santa Luzia, irmã Ana Xavier, Raabe, Noemi, irmã Sara, Miriam e Israelzinho, Sara Maria e João Marcos, Sebastiana Silva. Em São Carlos, em São Paulo, irmão Hélio Ponce. Em São José da Lapa, Ildete Fonseca. Sarzedo, Lúcio José, Gisele e filhas. Em Teresina, no Piauí, Eude Santana. Em Três Marias, Ana Júlia Sidney. Olha, Ana, Deus abençoe. A Ana estava sempre aqui em Contagem com a vovó, né? Tá longe, agora que Deus abençoe aí a casa de vocês. Na Várzea da Palma, Rosilândia, Aparecido e Vanessa. Em Vespasiano, Elza Teodora, Fátima Oliveira e José Moreira. Obrigado pelo peixe, irmão José. Nós temos também outra comunicação ali, né? Marta Maria, Sônia Oliveira, Michele, Daniel e Benjamin, Ileni Vivas, Sueli Andrade, irmão Rogério, Maibi, Davi e família, irmã Márcia e William Samuel, Norberto Martins, José Passos, Marília Ferreira, irmã Lourdinha Ferreira, irmã Quitéria, Ivan Pereira, Sara Maria Gonçalves, Orlando e Orgelina, Frank Melo, Aline e William. O William vai para casa, hein? Graças em a nome Deus. de Jesus. Renata Santos, Agnaldo Stallone, irmão Agnaldo. Tá onde, irmão Agnaldo? Cleonice Lemos, Norma Maria, Wanda Souza. No Barreiro, irmão Clarismundo Muniz. E parece que enquanto eu estava lendo essa lista, chegou mais o nome de alguém aqui. A irmã Rosimeire, Keren, Júnior e Sofia. E parece que a irmã Lúcia. A irmã Lúcia pedindo, vamos incluir também, irmão Fernando, nessa oração, irmão Eustáquio. Na verdade, todos os que precisam, né? É verdade. E são muitos que precisam São das muitos. nossas orações. Deus abençoe a todos. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, nós voltamos com o programa, assim está escrito. Domingo agora é culto de Santa Ceia, portanto, às 17 horas. Tanto nossa transmissão como nosso culto, né? E nós terminamos então com essa oração.
Senhor, Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos pela tua Pai. palavra, ó Pai. Sim, Senhor. Que segurança essa palavra nos traz, Senhor, alimentando as nossas almas e nos trazendo a um nível de fé, ó Pai, onde nós podemos descansar no Senhor. Mas nós sabemos que estamos aqui também ainda em um campo de provas, em um campo de batalhas, onde as enfermidades ainda nos enfermam, Senhor. Mas para isso nós temos a tua santa palavra, ó Pai. E nesta hora eu coloco, ó Pai, o sangue do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, em cena, ó Pai, porque nós podemos descansar no sacrifício do Senhor. Há irmãos enfermos, ó Pai, o irmão William e tantos outros que dependem da intervenção do Senhor, ó Pai. E nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor, ó Pai. Visite a cada um nesta hora, seja no hospital, seja em casa, não importa onde estejam, nós sabemos que o Senhor é onipresente, ó Pai. E a palavra do Senhor é poderosa, ó Pai, para tirá-los da situação onde que estão, mesmo quando a medicina pode desenganá-los, ó Pai. Eu creio no Senhor, ó Pai. Nós temos tido tantas provas, tantos milagres realizados, ó Pai. Isso tem vindicado esta palavra ser a verdade. Nós podemos confessar, ó Pai, que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso mostra, ó Pai, que o Senhor continua curando hoje, libertando, ó Pai, e eu creio que nesta hora o Senhor pode tirar os nossos irmãos, ó Pai, desta situação em que estão. Nós repreendemos as enfermidades, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo. E Satanás, às vezes, ó Pai, quer lançar enfermidade, tantos problemas em teus filhos, ó Pai, para tentar trazer dano a nós, ó Pai. Mas nós colocamos agora em ação o amor, ó Pai. Nós amamos os nossos irmãos. E não há força maior do que o amor, ó Pai. Por isso, visite a cada um, ó Pai, por tua graça e por tua misericórdia, e que eles possam ser curados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor seja exaltado mais uma vez, ó Pai, pois pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém e amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Eu prometo esta manhã a Ele, de todo o coração, que pela sua ajuda e pela sua graça, eu rogo que eu busque diariamente, sem cessar, até que sinta cada uma destas exigências fluindo nesta minha pequena estatura, até que eu possa ser a manifestação do Cristo vivo.